Olá, tudo bem? Eu sou a professora Letéia Braga, aqui da Sala do Saber, e hoje nós vamos trabalhar com a carta aberta. Professora Letéia, eu acho bastante complicado pensar numa carta aberta. Que nada, você vai se dar super bem, vai fazer na boa, quer ver só? O que é uma carta aberta? Como é que eu tenho que produzir uma carta aberta? Bom, carta aberta faz parte daquele grupo de textos argumentativos. Então, é um texto argumentativo. Por que chama-se carta aberta, prof? Chama-se carta aberta porque nós temos a possibilidade de deixá-la em um lugar exposto à comunidade. Nós temos a possibilidade de, digamos assim, mostrar essa carta via jornal escrito, via jornal online. É uma carta que pode ser divulgada à comunidade, tá? Carta aberta também porque as outras pessoas podem vir a conversar com você ou com o grupo que escreveu a carta sobre o conteúdo daquela carta. Então, ela é aberta a participações, entende? Professor, então posso fazer uma carta aberta à comunidade da minha escola? Exato. Uma carta aberta aos condôminos do condomínio X? Isso. Carta aberta aos vereadores? Isso. Carta aberta aos editores de revistas do Brasil? Isso. Então, uma carta aberta, ok? Beleza. O que tem que acontecer numa carta aberta, professora, para a gente olhar e de cara pensar assim, é carta aberta? Tem que estar escrito carta aberta. Então, vai ter o cabeçalho lá em cima. Então, vamos supor, Porto Alegre, vírgula, 15 de setembro de 2020, ponto. Linha de número 2, carta aberta aos vereadores, entendeu? Então, eu preciso anunciar que trata-se de uma carta aberta e junto, tá? Ali junto disso, eu já coloco o destinatário. Então, carta aberta aos condôminos, carta aberta aos vereadores, carta aberta aos atores da televisão brasileira, carta aberta à sociedade brasileira. Então, é uma característica fundamental. Você pega o texto, olha e fala, carta aberta. Como é que eu sei? Está escrito que é uma carta aberta. Automaticamente as pessoas podem participar ali. Beleza? Até aí tudo bem? Então, ótimo. Vem aqui comigo. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos selecionar uma cor de caneta. Vamos colocar o amarelo. E beleza, então. Carta aberta. Gênero textual totalmente focado na argumentação, defesa de ideias, crenças ou teorias. Então, olha aqui. Totalmente focado na argumentação. Então, se eu estou totalmente focado na argumentação, significa, conforme está dito aqui, que eu vou ter uma tese, eu tenho um propósito com esta carta aberta. Qual é este propósito? O que eu pretendo com esta carta aberta? Eu pretendo fazer uma crítica? Sim, eu pretendo fazer uma crítica, professora. Que tipo de crítica? Tá? Não se esqueça que criticar não significa só ficar falando mal. Tem gente que confunde. Ah, ele fez a maior crítica. Pode ser a maior crítica positiva. Entendeu? Então, que tipo de crítica você se propôs a fazer naquela carta aberta? Não, eu não fiz uma crítica, professora. Eu coloquei uma necessidade dentro da tese, eu apontei uma necessidade e os meus argumentos estão ali para comprovar que essa necessidade é real, que ela realmente existe. Beleza. Então, ó, é um gênero textual que lida com uma tese, tá? É um gênero textual que tem características de carta. É um gênero textual no qual eu tenho que colocar argumentos. Até aí tudo bem? Beleza. A tese deve estar evidente o quanto antes no texto. Dá uma olhadinha outra vez aqui. Coloquei em cor de rosinha para destacar. A tese deve estar evidente. Como assim evidente? Clara, escrita. O quanto antes.
Se você conseguir fazer isso aí lá no corpo do texto, tá? Conseguir fazer na segunda linha, perfeito. Logo que você terminou a sua apresentação, você já entrar com o que você deseja, perfeito. Não fique deixando a tese para ser apresentada depois, porque senão cada vez sobra menos espaço em quantidade de linhas mesmo, tá? Que eu estou dizendo, sobra menos espaço para você argumentar. Então, quanto antes você conseguir colocar a tese, você já coloca. Dependendo do tema solicitado, você deverá fazer um protesto, um pedido popular, uma conscientização sobre um determinado assunto e assim por diante, tá? Então, temos muitas possibilidades de tema. Tema. O que é tema mesmo que nós já vimos? Conteúdo específico. Conteúdo, deixa eu colocar aqui para sair do branquinho. Específico. É aquele conteúdo sobre o qual você tem que escrever. Isso é tema, eu preciso escrever sobre isso. Isso é tema, tá bom? De forma objetiva. Beleza. Aí, eu vou até trocar a cor da caneta aqui, eu vou colocar um azul. Deixa eu ver, deu certo meu azul? Deu. Porque eu quero marcar demais isso aqui, ó. Siga rigorosamente ao comando. Atenção! Vários vestibulares cobram carta aberta. O que ocorre é que nós temos sempre um comando bem interessante ali para te conduzir na produção da carta aberta. Se você deixar de fora uma ou outra parte deste comando, a sua nota vai caindo automaticamente. Eu até coloquei um exemplo, nós vamos ter um exemplo de comando bem interessante já, ainda nessa aula de agora, tá? Mas eu preciso reforçar isso com você agora enquanto explicação mesmo. O comando da prova, de qualquer prova, fundamental, mas neste momento, pensando na carta aberta, normalmente ele traz detalhes que você precisa utilizar. Por exemplo, para você produzir uma carta aberta, muitas vezes você vai representar um grupo. Então, quem você representa? Quem você representa? O comando define isso na maioria das vezes, entendeu? Raramente você tem assim, com base no tema, escreva uma carta aberta. Uma carta aberta para quem? Uma carta aberta, você está escrevendo quem é você dentro dessa carta aberta. Você está representando quem? Sozinho ou um grupo? Quantas linhas tem que ter esta carta? O comando definiu posicionamento ou é para você escolher um posicionamento? O comando definiu estado, cidade ou deixou aberto? Definiu data, deixou aberto? O comando definiu que você deve assinar? Definiu? Assinar como? Não definiu? Então você tem que apenas se despedir. O comando definiu se você vai pedir um retorno dessa carta aberta? Se pediu, você vai ter que escrever isso, que você estará aguardando o retorno. Não falou nada? Então vai depender da condução que você dará ao seu próprio texto argumentativo. Nossa, prof, Lelê, quanta coisinha, quanto detalhezinho. Exatamente. Por isso que eu falei que eu ia destacar bastante isso aqui, ó. Siga rigorosamente ao comando. Então, eu sempre falo para vocês da importância de você organizar as suas ideias. Faça uma lista dos elementos que tem que aparecer no decorrer da sua carta. Feito isso, produziu a carta, fez o rascunho certinho, vai só fazer a autocorreção? Faça checklist, porque quase sempre nós temos um comando riquíssimo em detalhes, tá bom? Já vamos olhar isso com um pouco mais de, digamos assim, de firmeza, uma vez que eu coloquei um exemplo aqui pra gente. Até aí tudo bem? Podemos ir adiante? Perfeito. Esquema de organização da carta aberta. Como é, professora, que eu olho para a carta aberta, como é que ela tem que estar lá? Esquema de organização, tia Lelê? Meu amor, aqui está a sua carta. O que tem que ter dentro dela? Nesse sentido, aqui. É isso que você tinha que saber também? Também tinha essa dúvida? Tinha, professora. Então, eu vou te explicar.
item por item. Cabeçalho, ó, é com LH. Tem gente falando cabeçário. Não existe não, tá? É cabeçalho. Cabeçalho, nome da cidade, o dia, mês e ano. Deve vir na primeira linha. Fique atento. De repente vem escrito lá para você assim: você está em Brasília com o seu grupo de amigos produzindo uma grande manifestação em defesa do estudo da escola pública. Ponto. Quem é você? Você é um estudante em meio a um grande grupo de estudantes. Vocês estão em Brasília. Qual é o tema? O tema, defesa da escola pública. Perfeito. Olha só o cabeçalho, ele definiu a cidade. Entendeu? Então lá vai ter que vir escrito assim, lá em cima, na primeira linha, vai ter que vir escrito assim, Brasília, tá? Não falou nada da data? Então daí você coloca a data de hoje. Falou algo da data? Coloca o que estiver no comando. Então, ó, novamente vou escrever aqui a palavra comando. Prof, é a mesma coisa que proposta? É. Tá? Mesma coisa. Então, cabeçalho, cidade, dia, mês e ano. Bote reparo se o comando está determinando como você deve fazer isso. Ok? Checklist? Ok. Título. O que é esse título? Carta tem título? É chamado de título. Aquela parte em que você vai escrever carta aberta aos deputados. Ou seja, todos os deputados farão a leitura desta carta. É aberta a todos eles. Não é carta aberta para um só, carta aberta aos deputados. Isso aqui é chamado de título. Vem lá na linha 2. Linha 2. Tá? E se por acaso você esquecer de escrever carta aberta, existem vestibulares que até zeram o seu texto. Tá bom? Então, não pode esquecer. Joia? Checklist ok? Ok. Item 3 aqui. Terceiro asterisco. Corpo do texto. O que é o corpo do texto? Daí eu subdividi. É a parte em que vai entrar todo o conteúdo. Vamos trocar de novo a cor dessa caneta. Acho que agora eu vou pôr esse verdinho aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Corpo do texto. Ficou bom, Fê? Obrigada, filho. É a parte do conteúdo. É a maior parte do texto, tá bom? O que tem que ter dentro desse corpício aqui? Socialização. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Então você inicia a sua carta, ó, fazendo a socialização. Quem sou eu? Sou estudante do ensino médio de uma escola pública do interior da Bahia. E hoje estou aqui com meu grupo de estudantes de todo o Brasil para nos manifestarmos em defesa da escola pública. Estando aqui em Brasília, resolvemos então escrever esta carta aberta. E eu fui escolhido como redator. Então, quem é você? Além disso, tá vendo que eu sempre coloquei um sinalzinho de mais? Mais as informações do comando. Lembra que eu falei? Ó, informações do comando. Professor, eu posso até repetir as palavras do comando? Pode, pode sim. Então você precisa dizer quem é você e o que você está fazendo ali, tá? Qual o meu objetivo? Tá? Vai vir em seguida, ó. Então você vai explicar tudo isso. Quem está comigo? Beleza? Objetivo. Problematização. Problematização. Você precisa dizer com bastante clareza a sua
tese. Você está ali porque o que você precisa ou o que vocês precisam e em seguida você precisa defender esta tese. Defender. Por que isto é extremamente importante? Você precisa fazer essa defesa. Precisa fechar o raciocínio. Por fim, então o elemento coesivo fica bacana, professora? Fica? Por fim, senhores deputados, opa, surgiu um novo elemento aí. Esta marca de interlocução né? Esta chamada do meu destinatário, tá? Para bater papo ali comigo, para se ligar nas paradas de sucesso, para pensar no que eu estou dizendo. Preciso fazer isso, professora? Precisa. 2 vezes por aí dentro do texto, tá bom? Não precisa ficar uma coisa exagerada, 4, 5, 6 vezes, porque senão você fica quebrando o texto. 2 vezes fica de bom tamanho, tá? Então, vamos supor, lá na parte do fechamento. Então, senhores deputados, terminamos a nossa carta aberta reiterando, tá? O nosso pedido de, você torna a colocar a tese. Fechamento com a confirmação da tese. Beleza? Estão vendo que despedida e assinatura eu também coloquei asterisco, eu coloquei em cabeçalho, título, corpo do texto, despedida e assinatura. Despedida. A despedida tem que acontecer, tá? De uma forma sempre educada. Obrigada, se for menina. Obrigado, se for do gênero masculino. Ou simplesmente atenciosamente. Ah, mas vocês estão esperando o retorno? Aguardamos pelo retorno. Vocês querem resolução do problema? Contamos com a resolução do problema. É uma carta de muito elogio? Um grande abraço. Nada de beijo, tá? Nada de beijo. Brasileiro, tudo a gente beija, né? Eu também sou a maior beijoqueira. Nada de beijo, tá? Um grande abraço. Esperamos retorno em breve. Então, a despedida, sempre educada, tá? Então, eu coloquei o asterisco aqui, para você lembrar que é uma parte obrigatória do texto. A assinatura. Ó, vou escrever de lado. Comando. Primeiro passo, mandou assinar? Assino. Não mandou assinar? Não assino. Ah, professora, na hora eu esqueci e assinei. Existem vestibulares que zeram o texto assinado sem o pedido estar no comando, tá bom? Então, fique atento. Beleza? Ótimo. Vamos adiante. Características da carta, então. Despedida. Atente-se ao comando. Seja coerente. Vamos fazer nosso checklist. Seja coerente. Está fazendo uma super carta, uma carta aberta de reclamação e termina com um grande abraço. Você não quer mandar um grande abraço, meu amor? Tá? Então, seja coerente. A assinatura, atente-se ao comando. Seja coerente. Mandou assinar com apelido, não vai colocar, é um apelido, é um texto político, sério, assinar como Florzinha. Lógico que não. Nome firme, nome forte, apelido forte. Então, seja coerente. É uma carta aberta aos familiares, contando sobre uma situação de suicídio de alguém da família. Então, você assine, pediu para assinar e deixou livre, assine com algo mais meigo. Entendeu? Então, seja coerente. Faça uso da primeira pessoa, ok? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Prof. Lelê, posso ir e vir? Pode. Também, chamada de falante, locutor ou emissor é a pessoa que fala, que enuncia o discurso. Beleza. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Em azul aqui embaixo. Por vezes, você será convidado a escrever uma carta representando um grupo. Lembre-se de fazer esta explicação. Lembre-se de dizer, como é que eu digo isso, tia Lelê? Sou fulano de tal e represento o grupo tal. De forma simples e objetiva. Comunicado, essa comunicação deve ser feita no início da carta, lá na apresentação. Tá? Início da carta, na parte ainda da apresentação.
Até aqui tudo bem? Beleza? Então vamos agora olhar... Ah, não, ainda falta isso aqui. Depois nós vamos olhar a estrutura, o comando. Paragrafação. De 1 a 3 parágrafos, essa é a média dos vestibulares, tá? 1 a 3 parágrafos. Preferencialmente 2. Então, você vai ter lá cabeçalho, título e daí os 2 parágrafos, entendeu? Beleza. Retomada do interlocutor. Lembra que eu te falei? Marca de interlocução. Faça a retomada sem fragmentar seu texto. Faça isso 2 vezes, para não ficar quebrando o texto. Proposta de intervenção. O que é intervenção? Resolução do problema. Quem é que vai definir isso aqui? Primeiro é o comando, depois é você, tá? Só será uma obrigatoriedade se estiver escrito no comando. Se não tiver, é uma possibilidade. Atente-se ao comando. Professora, igual tem no Enem, proposta de intervenção, já tivemos pedido de proposta de intervenção em carta aberta, tá? Use os verbos que estão no comando. Isso aqui é uma super dica. Use os verbos que estão no comando. Você amarra o texto. Não só os verbos, tá? Mas principalmente os verbos. Outras palavras também. Vamos dar uma olhada agora nesse comando. Dá uma olhada que grande, tá? É o contexto de produção e em seguida o comando de produção. Posso ficar aqui? Da Universidade Estadual de Maringá, lá do estado do Paraná. Gênero textual, carta aberta. Contexto de produção. Na sua escola, um projeto de caráter interdisciplinar reuniu seus professores de filosofia, de sociologia e de língua portuguesa. Na ocasião, houve uma importante abordagem temática sobre doação de órgãos, solidariedade e altruísmo. Foram apresentados depoimentos de 2 famílias, a doadora e a receptora de órgãos, e um cartaz de campanha publicitária institucional de uma prefeitura, textos 1 e 2, respectivamente, incentivando esse tipo de doação. Movido ou movida pelas discussões promovidas pelo projeto, você resolve divulgar na sua página pessoal de uma rede social uma carta destinada à sua família, onde apresenta a sua decisão de ser ou não ser um doador ou uma doadora de órgãos. Comando de produção. Considerando o contexto de produção acima, elabore uma carta aberta a ser divulgada em sua página pessoal de uma rede social. Ela é destinada aos seus familiares, onde você expresse seu desejo de ser ou não ser doador de órgãos e as razões que o motivaram ou a motivaram a tomar tal decisão. Sua carta deve ter o mínimo de 10 e o máximo de 15 linhas. Assine como Lúcia ou Lúcio, sem nenhum complemento, sem mais complemento. Nossa, professora, é extremamente bem explicado, sim, mas extremamente cheio de detalhes também. Por isso que eu falo para você a importância de você enumerar tudo que você tem que colocar na sua carta, para depois você produzir, tá, a sua checkout, tá bom? Então, checklist. Eu só coloquei aqui as propostas. Você pode procurar no site da Universidade Estadual de Maringá, tem o texto completo. Então, o que a gente entende? São 2 textos. Os 2 textos falam sobre essa questão da doação de órgãos. Ótimo. Considerando este contexto de produção, você vai elaborar uma carta aberta. Carta aberta. Então, vou ter que escrever lá, né, professora? Carta aberta. Para quem? Para quem que é? Para os seus familiares. Carta aberta aos familiares. Isso aqui deve vir na linha de número 2, porque a linha de número 1 é o cabeçalho. O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que deixar claro
se eu quero ser ou não doador de órgãos. Então, aqui eu tenho o tema. Tema, doação de órgãos. Eu quero ser ou não doador de órgãos. Você tem que falar isso para sua família. E fazer o quê? Destinada, expresse o seu desejo e você vai produzir uma carta aberta. Se é uma carta aberta, ela é argumentativa, entre 10 e 15 linhas, então realmente 2 parágrafos de corpo do texto, e é pedido para assinar. Ou você é Lúcio ou você é Lúcia. Não, professora, eu sou Fernando. Não. Você pode até ser Lúcia, Fernando, não tem absolutamente nada a ver. Naquele momento você é vestibulando. Entendeu isso? Tá? Você viu que bacana? É assim que eu quero que você se comporte. Produziu tudo? Vai conferindo? Fiz. Ótimo. Agora eu passo o texto a limpo. Fechou? Beleza? Valeu, galera. Um abraço.